Oi meninas, como vocês estão? Suas princesonas da costura. Então, entre uma live e outra, eu resolvi tirar um tempinho para gente conversar. Temos muito assunto em comum. A costura é um mundo gigante, né? Que tipo ela fala muito a respeito de moda, ela fala muito a respeito de sonhos, de vontades, e ela também fala a respeito da nossa remuneração. Porque afinal de contas, por mais que gostamos do que fazemos, precisamos também ser bem remuneradas. Bom, e para sermos bem remuneradas, nós temos muitos tópicos a conversar. E começando um deles é a respeito da segurança que você tem que ter com o cliente na hora de você cobrar o preço do serviço que você vai fazer. Muitas vezes a cliente chega lá e ela quer mandar no nosso tempo, ela quer mandar no nosso valor, e quem sabe do nosso valor somos nós, quem sabe do nosso tempo também somos nós. Quando você inicia na costura, você sente muita insegurança em cobrar o valor que você realmente deve cobrar e o valor que você tem que ter pelo serviço que você vai prestar ao cliente. O que acontece? A gente acha que pelo fato de termos muito pouco cliente, a gente não pode cobrar o valor justo, o valor devido. E muitas vezes ela já vem com vício, ela vai lá naquela costureira que cobra R$ 10 uma barra, aí ela chega e você, mesmo tendo pouco tempo de experiência, você sabendo executar aquele serviço, você pode cobrar sim o valor justo. Não interessa se eu tenho 14 anos de ateliê de costura e você tem 2 meses de ateliê de costura. Se você aprendeu a fazer aquele trabalho da forma correta, se você tem excelência naquilo que você está fazendo, isso é indiferente do tempo que você tem. Você vai cobrar o preço justo, sim. Não vai cobrar R$ 10 porque a vizinha da frente da casa dela cobra R$ 10. Não vai cobrar R$ 10 porque aquela pessoa que vai cobrar R$ 10 com roupão e chinelo de dedo, né? Que isso conta, né? Tipo, a gente tem que saber se apresentar. Então, isso também conta na hora de você passar o valor. Porque se uma cliente chega na sua casa, no caso você trabalha em casa, e você vai atender ela de bobs no cabelo, de chinelinho de usar dentro de casa e de roupão, ela não vai olhar você como uma profissional. Então, tudo isso você vai ter que ir colocando na balança. Você vai ter que saber se portar, você vai ter que saber que você não vai poder entregar uma roupa com cheiro de fritura para sua cliente. Você tá com a sacola lá em cima da mesa lá e o teu filho tá fritando um ovo. E de repente esse cheiro vai ficar na roupa dessa cliente. Ela não precisa saber o que você comeu no almoço, né? Então, tudo isso são coisas que a gente tem que ir aprendendo e tem que ter noção, né? Como, por exemplo, ela chega lá e fala para você assim: eu preciso que você me entregue essa barra amanhã. Nessa época de Covid, é claro que a gente não vai entregar amanhã, a gente vai esperar uns 3 dias para pegar na peça do cliente para nossa própria segurança. Mas digamos que não estamos numa época de Covid, né? O que você vai falar? Você vai falar para ela que você vai agregar mais valor, sabe? Se tem uma certa urgência, se tem uma emergência, você pode cobrar mais caro. Não tem problema nenhum, até porque você vai ter um transtorno de ligar para outros clientes para desmarcar essas outras peças que já estão marcadas na sua agenda. Aquele cliente você vai ter que negociar com ele. Então, todo esse transtorno ele vai gerar perca de tempo, né? Você vai gastar tempo para fazer tudo isso. E a gente ganha com tempo. Então, para sermos bem remuneradas, entra todos esses fatores, principalmente o fator tempo, porque é através do tempo que a gente vai fazer o nosso valor, digamos, numa semana, numa quinzena, em um mês, até mesmo contando em um ano, né? Porque você pode contar um mês pelo outro. Como o nosso trabalho é um trabalho que você tem picos de ganhos, nem tipo, por exemplo, no mês de janeiro e fevereiro, até metade de fevereiro, eu ganho, o meu valor de ganho é menor do que o valor que eu tenho nos outros meses do ano. Por quê? O que acontece? Janeiro as pessoas estão viajando, então eu geralmente tiro férias. Em fevereiro eu volto e daí já tem assim, tipo, aquela demanda menor porque as pessoas estão voltando de férias. Daí tem aqueles ajustes, né, de uniforme, aquela roupa que ela ganhou no Natal, de presente da sogra, do filho, do namorado, da namorada. Então, tipo, tudo bem, você até tem aqueles ajustes para fazer. Mas em março já dá uma caída novamente. A tendência é sempre dar uma caída. Por quê? Porque em março é um mês onde você tem muita conta para pagar.
Você tem IPTU, você tem IPVA, o material escolar das crianças, enfim, várias coisas que você vai pagar que durante o ano você não tem esse gasto. Em dezembro é um mês que você ganha muito dinheiro. Por quê? Porque as pessoas ficam enlouquecidas achando que nós somos a tábua da salvação da vida delas, entendeu? Nós somos psicóloga, nós somos a pessoa que vai resolver todos os problemas dos quilinhos a mais que elas ganharam durante o ano, porque a gente vai fazer, ou vai fazer um ajuste, ou a gente vai fazer uma roupa que vai cair muito, muito, muito bem. Dia 24 de dezembro é o pior dia da vida das costureiras. Então, eu não trabalho mais no dia 24. Antes eu trabalhava no dia 24 e só vinha curva de rio para minha vida. Então, eu me nego a trabalhar no dia 24. Eu trabalho até o dia 23, pronto, e acabou. Você pode vir para o Papa Francisco de joelho lá de Roma, que princesas, eu não vou fazer ajuste, sabe? Não faço, porque o que acontece? Eu também tenho Natal, eu também tenho família, eu tenho o meu valor, eu tenho a minha vida. Não é porque a gente é costureira que a gente não tem vida, a gente tem vida também, né? E o que acontece no dia 24? Eu quero pro dia 24. Ou o que acontece no dia 24? Eu quero pro dia 26. E a gente não pode fazer as coisas no dia 26. Por quê? Porque no dia 25 a gente teve uma festa de Natal. E no dia 26 a gente também tem ressaca. Toda costureira precisa ter uma vida. E aí fica bem complicado. Então, tipo, pra não ter esse tipo de aborrecimento, eu já tive muita confusão no dia 24. Então, eu não atendo mais no dia 24. E com isso a minha vida melhorou bastante, porque daí eu tenho tempo de fazer minha ceia, eu tenho tempo de pensar no presente, porque é no dia 24 que a gente vai comprar, provavelmente, né? Esse é o ônus de ser costureira. Nós temos os bônus, mas a gente também tem o ônus. Deixa eu contar uma história para vocês, então. O porquê eu resolvi tomar essa atitude de não trabalhar mais no dia 24. Teve um dia 24 que a minha mãe ainda estava viva, né? Eu perdi minha mãe ano passado. E chegou uma cliente lá no ateliê e eu tava toda emocionada, toda nervosa, porque minha mãe não estava bem de saúde naquele dia. E eram 11 horas da manhã e eu estava esperando a minha mãe para o almoço na minha casa. Então, 11 horas da manhã eu estava finalizando algumas peças que eu tinha que entregar e já me programando para ir para minha casa, para fazer uma comidinha para minha mãe, porque ela não estava muito bem de saúde nesse dia. Ela morava no sítio e ela veio para cá, né? No caso, eu moro em Curitiba. Ela veio para Curitiba com meu pai e ela foi no médico e daí do médico ela ia vir para minha casa, que é bem perto do ateliê. Aí chegou uma cliente, tipo assim, que ela é uma cliente há anos já. Só que, tipo assim, a situação que estava acontecendo já era recorrente. Já tinha acontecido situações parecidas com aquela. Dela se achar única, exclusiva, ela achar que pelo fato dela ter dinheiro, ela era mais importante do que as outras clientes. E pra gente tem que ser assim, ó. É uma dica que eu vou dar pra vocês, né? O cliente chegou de carroça ou o cliente chegou de BMW, é o mesmo valor o cliente tem, porque o dinheiro dele vai valer a mesma coisa. O respeito que você tem que ter por uma pessoa que tem muita grana e pouca grana é a mesma. Não interessa para você o dinheiro, ela não vai te dar a herança dela. Sabe? Mesmo que ela desse, né? É uma questão de ética, né? Então, essa cliente chegou e ela falou para mim assim: eu quero essa roupa pro dia 26 porque eu vou viajar. Primeiro, você engole seco porque você sente vontade de socar a cliente, né? Mas jamais você vai fazer uma coisa dessa. Você soca internamente, né? Você xinga internamente. Eu falei, não, pro dia 26 não será possível, porque eu já estou fechando e eu tenho que ir para casa, eu tenho várias coisas para resolver, né? Enfim, essa cliente ficou me torrando a paciência, insistindo que ela tinha para o dia 26 e que ela era uma cliente que ela me levava muito trabalho durante o ano todo e que ela tinha exclusividade porque, afinal de contas, ela achava que eu dependia financeiramente e unicamente dela, né? Mas isso não era verdade, né? Muito longe disso. E eu falei para ela que não. Eu falei, não, tipo, eu já tava de saco cheio com ela mesmo, né? Porque não era a primeira vez que tinha acontecido. Educadamente eu falei para ela, não, você não é minha prioridade, minha única prioridade. Eu tenho mais clientes, não tenho só você como cliente, não. E infelizmente eu não vou fazer mesmo pro dia 26, você que sabe. Se quiser deixar, deixe. Nem marcar as suas roupas, eu não vou hoje. E essa cliente saiu dando pulo de 2 metros de altura pra cima de raiva de mim. No mínimo jogou praga inversa, né? Porque meu Natal foi muito bom naquele ano. A minha mãe, graças a Deus, estava melhor já à noite e as coisas aconteceram do jeito que tinha que acontecer e estava tudo muito bem, obrigada.
E o que que aconteceu? Depois disso, ela mandou o motorista dela ir lá buscar essas roupas que não estavam prontas, né? Porque daí eu ia fechar no dia 30, provavelmente, e ia voltar só no final de janeiro, né? Que daí eu pego férias, as minhas clientes já sabem disso. E então eu falo isso para vocês assim com conhecimento de causa, meninas. A gente tem que se posicionar. É claro que você não vai ficar xingando tuas clientes, brigando com as tuas clientes o tempo todo, né? Você tem que ter educação, você tem que ter a tua humildade. Você sabe que muitas vezes elas vão chegar também com problemas ali no ateliê e vão querer conversar com você. E você vai ter que dedicar aquele tempo que de repente é muito importante para você executar uma tarefa. Mas você vai ter que dedicar aquele tempo ali porque ela realmente tá precisando daquilo e o teu dia vai se estender, né? Devido àquele momento que você ficou conversando com ela, você vai ter que trabalhar até mais tarde ou levantar cedo, mais cedo no outro dia, mas tudo bem. Essa é uma parte que eu acredito que vocês vão gostar de fazer porque é carinho, é calor humano. E isso faz com que vocês também tenham mais a proximidade das suas clientes. As nossas clientes, para nós, agora elas são amigas também, sabe? Então, tipo assim, muitas delas chegam contando histórias, muitas vezes elas estão com problema com o marido, com o filho, e chegam lá no ateliê e contam. E a gente mantém o sigilo, né? Não conta nada para ninguém, até porque a gente não quer apanhar, né? A gente não faz fofoca, a gente fica bem na nossa, eu e a minha nora, né? Que trabalha só eu e a minha nora. Mas se trabalhasse mais alguém junto, provavelmente ia ter o mesmo comportamento, né? Porque você tem que saber muito bem o que falar, quando falar e de que forma você vai ouvir as pessoas. Porque isso também é muito importante. Não é só pelo dinheiro. Porque se fosse só pelo dinheiro, a gente não estaria nessa profissão. Apesar de que, se você souber trabalhar bem direitinho, você tem uma remuneração bem boa. Você consegue ganhar, assim, um valor muito maior do que muitas vezes uma pessoa da tua família que tem faculdade, pós-graduação, mestrado. Depende muito da forma que você trabalha, né? Mas essa remuneração que eu falo para vocês, ela é construída dia após dia, sabe? E depois que você aprende a ter uma boa remuneração, você não desaprende mais. Então, tipo, é uma coisa aprendida para sempre. Então, por isso que eu falo para vocês assim que é muito importante você se valorizar e toda vez que você passar um orçamento para cliente, você ter uma segurança com relação a isso, você saber do que você está cobrando, né? Ah, eu, tipo, vou fazer um ajuste de cos, um ajuste de lateral e um ajuste de barra. Ah, outra vez que ela levou a calça lá, eu cobrei 30 reais. Tá, eu cobrei 30 reais pelo quê? Por um ajuste de cos? Não, então eu vou ter que cobrar 30 reais pelo ajuste de cos, que esse é o meu valor, né? 30 reais eu cobro por um ajuste de cos. Vou cobrar pela lateral e pela barra. Você não vai cobrar só por um único serviço, dando 2 de bônus. A menos que você combine isso com a sua cliente. Mas se você não combinar, essa remuneração você vai ter que ter por todo o teu trabalho, não só por uma não cobrar por uma única coisa e ficar fazendo um monte de ajuste, porque isso já aconteceu também com a gente. Já aconteceu assim da cliente chegar lá e pedir para você fazer uma barra. Daí você vai lá, eu fui lá, fiz a barra. Daí ela falou assim: "Ah, mas agora minha calça tá larga no cos". Aí eu fui passar o valor do cos, a cliente acha que tá errado porque ela já tinha pago o valor da barra. É a mesma coisa que você pedir para fazer um pão de ló para uma confeiteira, daí a confeiteira vai lá e faz o pão de ló. Daí você recebe o pão de ló e fala assim: "Não, mas eu acho que deveria ser recheado esse pão de ló". Ah, eu também acho que deveria ter uma cobertura. Essa confeiteira não vai cobrar só pelo pão de ló, ela vai cobrar pelo recheio e pela cobertura. Então, no nosso trabalho também é assim, a gente tem que cobrar por tudo que a gente for fazer. Então, é indiferente de ser uma peça e de ser um trabalho, sabe? Uma coisa é você fazer um cos, outra coisa é fazer uma barra, uma lateral, ou só uma barra e um lateral e não fazer um cos. Então, tipo, eu acho que eu deixei bem claro isso para vocês, né? Meninas, eu sei que vocês têm muitas dúvidas com relação ao ambiente onde vocês trabalham. O ambiente onde vocês trabalham, muitas vezes ele é misturado com o ambiente da sua casa, o ambiente da sua família, né? E você tem que conversar com as pessoas realmente para elas não misturarem as coisas. Quando você estiver com um cliente, eles que deem um tempinho, que segurem um pouquinho aquela pergunta que eles têm para fazer, aquele pedido que eles têm para fazer, para dar tempo de você atender bem seu cliente e depois você resolve algo interno que você tem para resolver com a sua família, né? Quando eu comecei a trabalhar
eu comecei a trabalhar na minha casa, sabe? Eu, tipo, já tinha trabalhado num ateliê de costura um ano e pouquinho, mas era um ateliê de costura que não tinha nada a ver com o que eu faço hoje, porque era um ateliê de alfaiataria. Claro que me deu muita bagagem, né? De todas as formas me deu muita bagagem com relação ao convívio que eu tive com as pessoas, que era um lugar, assim, bem estressante de se trabalhar. E a dona do lugar, assim, eu sou muito grata ter aprendido muita coisa lá, mas ela era uma pessoa que ela era uma patroa que ela não se posicionava, ela não tinha liderança, ela não tinha autonomia, uma insegurança muito grande para lidar com problemas internos dos funcionários, assim, então, tipo, isso me deu muita bagagem, assim, do que não fazer. E quando eu abri meu ateliêzinho em casa, foi para assim, para pessoas assim do meu ciclo de amizade mesmo, pessoas assim que já me conheciam, porque a minha casa era uma casa assim muito humilde. Eu morava numa meia água, no mesmo terreno que os meus pais. E nessa época minha avó também era viva e ela morava com a minha mãe, né, que era a nossa família, no caso, que cuidava dela. E ela tinha Alzheimer e ela era uma pessoa assim que, tipo, ela falava tudo o que ela queria, ela era muito expansiva, de uma certa forma era engraçada pra gente. Mas para os clientes eu acredito que não era muito engraçado, porque ela falava tudo o que ela pensava. E um dia eu recebi uma cliente na minha casa, e essa cliente ela era um pouco gordinha, agora ela já não é gordinha mais, ela emagreceu, mas na época ela era bem gordinha, era professora do meu filho, caçula. E ela foi na minha casa e a minha avó ficou chamando ela de gorda, assim, tipo, nossa, que gorda, sabe? Então, tipo, era uma coisa assim que me deixou muito constrangida, porque nenhuma mulher gosta de ser chamada de gorda, né? Eu sou gordinha e não gosto de ser chamada de gorda, eu gosto de ser chamada de Lucimara. Então, foi assim uma situação assim onde eu tive assim que ter muito tato, sabe? Porque a minha avó ela falava de uma forma engraçada, então dava vontade de rir, dava nervoso, rir de nervoso e tudo mais. Trabalhei por um ano na minha casa, misturava muitas funções. Então também posso falar bastante a respeito desse assunto, mas hoje eu vou dar uma pinceladinha para vocês. Eu trabalhava digamos, das 9 da manhã até 11 horas. Daí eu tinha que parar para fazer almoço. Daí eu trabalhava da 1h30, que deu pra fazer almoço, já tinha que dar uma arrumada na cozinha, deixar as coisas organizadas ali na casa da minha mãe, que era do ladinho, assim, né? Tudo junto, assim, tudo pertinho, assim. E daí, às 3 horas da tarde, a minha avó em ponto, a minha avó tomava café. E eu que fazia o café da tarde, porque minha mãe trabalhava o dia todo, então, tipo, eu tinha esse compromisso, né? E era prazeroso de uma certa forma, porque era minha avó, que eu amo até hoje. Ela foi embora da terra, mas ela mora no meu coração e ela tá viva dentro de mim. Então, tipo, sou muito grata por ter tido aquele ano, assim, de muita convivência com ela, assim. Mas as coisas, assim, quando você trabalha em casa, elas são mais difíceis se você não saber separar o tempo, sabe? Você tem que saber delegar função para as pessoas que moram na casa, você tem que saber delegar funções, digamos assim, espaço, né? Você tem que ter o espaço do teu trabalho, o espaço da tua família. Isso eles têm que compreender, porque afinal de contas você vai agregar muita coisa, muitos valores para eles. Muitas vezes, com o passar do tempo, esse vai ser a maior remuneração da família, né? Então, vocês têm que tomar bastante cuidado nessa hora, sabe? De vocês tomarem essa atitude de trabalhar em casa, para vocês poderem separar tudo, cada coisa em seu devido lugar. E a minha casa era uma casa muito simples, como eu já havia falado para vocês, era uma casa de 2 cômodos. E algumas vezes eu senti vergonha, sim, não vou mentir para vocês, sabe? Uma certa insegurança. Eu cobrei preços menores pelo fato de estar trabalhando em casa e a minha casa ser uma casa assim bem pobrinha, né? Para vocês terem uma ideia, o meu ateliê de costura era no meu quarto. Era o único cômodo que cabiam as máquinas extremamente apertadas. Hoje não daria, né? Porque as pessoas sentavam na minha cama. Imagina nessa época de pandemia, alguém sentando na sua cama. Então eu teria que tirar minha cama, né? No caso, eu ia ter que dormir num colchão à noite. E vocês não se sintam envergonhadas. Vocês não tenham esse mesmo. Não, espero que vocês não tenham esse problema que eu tive lá atrás. Porque vergonha é a gente não ter autonomia, é a gente não começar um sonho. Isso é vergonha. O fato de você começar num lugar pequenininho, isso não é vergonha. Ai, me deu vontade de chorar. Ai, me perdoe, meninas. Eu estava aqui me recompondo, porque afinal de contas eu estou falando de uma história, né? E história traz muitas lembranças. Deixa eu tomar mais um golinho de água e respirar.
Mas é isso, vocês não têm que ter vergonha da origem de vocês, não tem que ter vergonha da casa de vocês. Graças a Deus hoje eu moro numa casa que ela é uma casa bem confortável, ela é uma casa grande, ela é uma casa assim que eu sonhei em construir, sabe? Então, tipo assim, ela tem a minha cara. E ela foi construída num terreno que é da família, mas quem construiu essa casa, graças a Deus, fui eu, com muito trabalho, com muito alfinete entrando no meu dedo, com muitos finais de semana trabalhando, porque não vou dizer para vocês que tudo é glória. É claro que muitas vezes a gente vai ultrapassar nossos horários, enquanto muitas pessoas estão se divertindo no final de semana, você tá ali cortando, desmanchando, fazendo ajustes, né? Principalmente quando você tem máquina em casa, né? Que nem eu tenho, meu quartinho de costura aqui em casa. Graças a Deus que eu tenho. E vocês tenham que impor limites também com relação a horários. Porque o que vai acontecer? Acontece comigo até hoje. Muitas vezes as pessoas, elas chegam na sua casa e elas acham que você só é costureira, sabe? Você não precisa descansar, você não precisa ter seu tempo com a família, você não precisa, tipo, pensar na sua vida também, nos seus propósitos, né? Porque a nossa vida não é só costura, costura, costura. Temos outras coisas também para serem feitas, né? E então você coloque limites. Você fale, eu atendo de tal hora até tal hora, eu não atendo no domingo, ou se você quiser atender no domingo, tipo, tudo bem, você estipule um horário que você vai atender. Porque eu vejo que mesmo eu atendendo no meu ateliê e aqui só ser um cantinho, eu chamo esse cantinho aqui de cantinho de sonho, cantinho de criação, e eu ainda sofro com isso, sabe? Muitas vezes eu tenho que falar não. Ligam para mim e falam, eu vou na sua casa buscar, ou eu vou na sua casa levar. Ou então, eu estou aqui na frente do ateliê, em pleno domingo. Vai ficar lá até segunda? Porque eu não vou? Dificilmente vai acontecer deu isso. Mas for um caso assim, muito urgente para que a pessoa esqueceu alguma coisa assim, mas isso é raro. É muito raro. Então, meninas, e com relação a experiências que as suas clientes tiveram com outras costureiras, elas têm que deixar a experiência com a outra costureira. Uma experiência não vem para dentro do teu ateliê. Porque o que acontece quando vem uma experiência? Ela começa um comparativo, sabe? E geralmente quando elas vão te comparar com a costureira delas, não é porque elas querem falar que você é melhor do que a costureira delas, é porque você é pior. Geralmente é isso. Dificilmente elas vão falar que você é melhor. Até porque você também não gosta de ficar ouvindo falar mal de alguém que tem uma profissão parecida com a sua, né? Um artesão, uma costureira. Então, você nem vai dar muito assunto para isso. Mas quando vir falar mal de você também, comparando, diminuindo você com relação a outra, piorou, né? O que aconteceu esses tempos? Chegou uma cliente que era indicação lá no ateliê e ela pediu para fazer o orçamento, né? Muitas vezes eu não passo o orçamento na hora, eu passo depois, mas esse no caso eu conseguiria passar na hora. Aí eu passei o orçamento para ela, ela me pediu desconto. E o tempo todo falando da costureira dela, que a costureira dela era ótima, que a costureira dela era maravilhosa, que ela só não estava fazendo mais trabalho para ela porque ela estava fazendo facção. Eu acho que uma costureira que deixa de fazer um trabalho para uma cliente que ama muito é porque ela não dá valor. Se você ama muito a tua costureira e a tua costureira deixa de trabalhar para você, é porque você não tem a mesma importância para ela. Porque quando o cliente tem a mesma importância que ele dá à costureira, ela não vai deixar de fazer um serviço para ele, nem que seja a longo prazo, né? Então, tipo, e ela não estava conseguindo agenda de forma alguma com essa costureira. Eu acho que ela já estava tendo problema, só que ela não estava se ligando. E daí ela ficava fazendo comparação e pedindo desconto, tudo bem. Fui lá e fiz o desconto que era cabido, né? Naquele momento, naquela peça, naquele trabalho, naquele serviço que eu ia prestar. E quando ela foi pegar o serviço, ela me comparou novamente com a costureira dela e novamente ela me pediu desconto. Então, tipo assim, não tem como você dar desconto no começo, no meio e no fim, entendeu? Porque senão o teu trabalho, ele acaba, a tua mão de obra acaba sendo praticamente de graça, né? E eu falei pra ela e ela não gostou e graças a Deus ela não apareceu mais, porque a gente não precisa de todos os clientes, a gente precisa dos melhores. E eu falei pra ela que não, que era pra ela deixar o vício que ela tinha com a costureira dela, todas as lembranças e as experiências lá com a costureira dela, que daqui pra frente era comigo, era outra experiência, eram outras regras, né? E ela não gostou muito, mas tudo bem, não tem problema, porque tem pessoas que vão sair da nossa vida graças a Deus, sabe? E isso em todos os sentidos, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que vocês sempre se priorizem. Sempre se priorizem. Quando a gente se prioriza,
respeitando o espaço do outro, o limite do outro, vendo a necessidade do outro, a gente só ganha. A gente só ganha porque é uma forma justa, né? E quando as formas são justas, os dois lados ganham. E quando os dois lados ganham, isso é sensacional. O crescimento ele vem e o relacionamento ele tende a se fortalecer. E a maioria dos meus clientes eu tenho eles desde o início, assim, esses que se mantêm hoje, assim, com uma certa frequência, assim, sabe? Então, tipo, eles são bem antigos. É claro que todo mês, toda semana entram clientes novos, né? E a gente tenta mantê-los. Só que tem pessoas que não vão com tanta frequência. Mas esses que não vão com tanta frequência, que te respeitam, que respeitam o teu preço, que respeitam o teu espaço, eles são sempre muito bem-vindos também, né? E também tem aquele cliente que você não faz questão nenhuma de ter, como é essa que eu acabei de falar para você, que é aquele cliente que chega no teu ateliê e que ele quer as coisas pro mesmo instante, né, pro mesmo dia. Eu acho que eu já até falei alguma coisa parecida aqui nesse vídeo, mas é importante dar uma reforçada. A sua agenda só você sabe dela. Então, não tem como o cliente ele chegar e estipular um tempo rápido, determinado, que ele precise e você não tem tempo hábil para entregar aquela roupa, aquele serviço. Porque o teu serviço ele vai perder qualidade. E a gente ganha muito com qualidade. Quando você tem qualidade, você não tem medo de concorrente. Não tem problema nenhum uma outra costureira abrir um ateliê na frente da sua casa, do lado da sua casa, na frente do seu ateliê, do lado, porque se você tiver certeza do que você está fazendo, se você tiver profissionalismo na hora de entregar o seu trabalho, se você tiver um preço justo, com certeza você vai conseguir manter aquela cliente. Porque a cliente está com você, não só por conta dos seus olhos. Ela está com você porque é uma via de mão dupla. Tipo assim, você entrega um bom serviço, você entrega o serviço na data correta, de uma forma limpa, de uma forma honesta, e ela vem e traz o dinheiro para você, né? Você vai ter uma remuneração por aquilo. Então, tipo assim, você não precisa ter medo, meninas, de competição. Principalmente no começo, nas primeiras semanas, no primeiro mês, a tua insegurança ainda ela é maior quando você vai passar o valor e o seu cliente fala para você, não, tá muito caro, porque a Maria cobra 5. Você tem que ter um posicionamento muito firme com relação ao seu cliente, porque senão você começa a ser funcionário dele. Você começa a não prestar serviço para ele, você começa a ser o funcionário que ele não remunera como funcionário, porque afinal de contas você não recebe 13º, você não recebe férias, né, as nossas férias, o nosso 13º, ou se você fica doente e precisa de um atestado médico, o teu cliente não vai pagar isso para você, quem paga é você mesmo. Então, tipo, você não pode ser funcionário de alguém ali dentro do teu ambiente de trabalho. Você é o seu próprio funcionário. Então, como você é o seu próprio funcionário, você vai entender o valor maior que você vai dar para você. Como o seu próprio patrão, como que você vai se ver? Como que você vai se pagar? Quando um cliente chega para mim e fala, já aconteceu uma situação, assim, eu vou falar para vocês, pode até chegar um pouco grossa, mas isso não é porque foi a primeira vez que aconteceu, meninas. É assim, tipo, é uma cliente que já fez isso 1, 2, ou até 3 vezes, sabe? Então não é que eu sou pavio curto, é que às vezes a pessoa ela pede para levar um chega para lá, sabe? Ela pede para se situar. E ela não tomou o remédio dela, ela tá com problema com o marido dela, ela tá com problema com o filho dela e ela vai achar alguém para ela infernizar. E adivinha quem é? É a costureira. Então a costureira, ela serve para isso também, tá? Para aguentar bucha de cliente que não está bem. O que aconteceu? Ela chegou lá e ela pediu para mim marcar uma barra de um vestido dela, que custava 300 e poucos reais na promoção. Eu marquei todo o vestido, com fenda, enfim, todo trabalhoso, né, que leva algum tempinho já até para você marcar. E daí eu cobrei o valor da barra, um valor justo, e ela falou para mim que tava muito caro, na minha cara, assim. Tipo, e ela já era minha cliente, ela já tinha reclamado, tanto que a gente acha ela muito cainha mesmo, assim, sabe? E ela falou, tá caro. Eu falei para ela, não tá caro. Ela é só para fazer uma barra. Bom, você que já é costureira, você sabe a raiva que dá quando alguém fala, é só isso. Tudo bem. Eu falei para ela o seguinte, olha, se você acha que tá muito caro e que é muito fácil e que é tudo muito rápido, então eu permito que você use meu ateliê, que você use minha régua, que você use meu giz, a minha tesoura, a minha máquina e faça. Sobe.
Sobe ali e faça então. Corta, marca, costura, passa e entregue para você mesmo tua roupa, que vai sair bem barato para você. É claro que ela não fez, né? Ela deve ter me achado uma grossa, tudo bem, deve ter xingado até a minha quinta geração, mas ela é minha cliente até hoje. Então, tipo, eu vejo assim, quando você tá dentro da tua razão, você pode falar sim. Então, a remuneração é uma coisa muito importante para nós, sim. O respeito que o cliente tem que ter por nós é muito importante também. O respeito que nós temos por nós é o maior de todos, né? Porque é através do nosso próprio respeito que a gente vai passar confiança para os nossos clientes, para cobrar, para se impor, para passar prazo e para, tipo, ser valorizada por eles, né? Porque se você não se valoriza, como que o teu cliente vai te valorizar? Se você tem medo de colocar o preço, o cliente ele vai entender isso na tua voz, no teu tom de voz, no teu jeito de falar, que você tá tremilicando na hora de falar o quanto vale o teu trabalho. Imagine, você não sabe dar valor pro que você faz, capaz que o teu cliente vai dar. Ele não vai dar. Tem pessoas que são maravilhosas, né? Que vão entender tudo isso, que nasceram prontas, que já vieram do céu, que foram feitas na bênção de Deus, mas só que tem pessoas que não são assim. Infelizmente, a gente vai lidar com todo tipo de público. Com aqueles que te valorizam, que já vieram prontos, e aqueles que você, infelizmente, vai ter que dar educação para eles ali dentro do teu estabelecimento, ou vai se desfazer daquele cliente e vai procurar outros clientes. E geralmente o cliente ele vai se moldar a você. Hoje eu posso falar para você que o domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para mim são todos os dias são iguais. Não chega no domingo à tarde ou domingo à noite e fala, ai meu Deus, amanhã é segunda-feira. Ou chega na sexta e fala, ai, sextou. Não, não existe isso, porque eu sou muito feliz com os meus clientes. E quando você é muito feliz com os seus clientes, você é muito feliz na sua profissão, não existe um dia ruim para você. O domingo à noite para mim não é ruim. A sexta-feira à noite não é o melhor dia da semana, ou o sábado de manhã, quando não tá na época de pandemia, né? Quando a gente não tem essa bandeira. Eu trabalho no sábado, então tudo bem. Todos os dias são bons. Imagine uma profissão que nos proporciona isso, meninas. Nós somos felizes ou não. Então, é isso que eu vim compartilhar com vocês aqui. Eu tenho certeza absoluta que vão chover comentários, porque com certeza vocês já passaram por várias situações e eu adoro saber as histórias de vocês, porque afinal de contas a gente tem que se unir. É uma categoria que ela não é muito unida. Eu não sei pelo fato do que ela não é muito unida, porque nós gostamos muito de ouvir histórias uma da outra e nós somos pessoas que contamos histórias e ouvimos histórias com muita frequência, porque a gente tem uma ligação muito profunda com os nossos clientes. E isso faz com que a gente ouça histórias e contemos histórias. Então, eu acho que esse canal, ele vai fazer com que a gente fique mais próxima, mais junta, que a gente consiga se conhecer melhor. E eu tenho certeza absoluta que isso vai ficar cada vez mais forte. Então, um grande beijo para vocês e até a próxima.